Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 20º dia de julgamento de Sean Diddy Combs. E ontem a Jenny respondeu as perguntas da defesa do Sean Combs e ela até entrou em um embate bem tenso com a advogada e eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Mas antes me diz uma coisa, você também é fascinado por histórias de crimes reais? Vocês sabem que eu sou, e se você também é uma dessas pessoas, você precisa conhecer a editora Amore. Essa é uma editora focada exclusivamente em livros de true crime. Eles também focam em mistérios e tensão psicológica, todos os temas que nós amamos. E eu já aproveito e deixo uma dica de livro aqui para vocês, que é o Medicina Bizarra. Este livro conta casos fascinantes de uma época que era mais perigoso ir ao médico do que ficar doente em casa. Olha só, você já imaginou você ir até o médico e ele te prescrever sangue de gladiadores? Então, é desse tipo de caso aqui que eu tô te falando. O livro já está com preço incrível no site, já está com desconto, mas com o meu cupom Pandora você vai ter um desconto ainda maior. Então já acesse o link que eu vou deixar aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e garanta o seu livro de True Crime. Além desse livro que eu indiquei para vocês, eles têm diversos outros muito bons ali no site que vale a pena gastar um tempinho ali e ver. Nós temos também o cupom da Growth, que também é Pandora, para garantir aquele descontão nos seus suplementos, nos seus looks de academia, nos seus multivitamínicos. Então já acessa lá e garanta o seu desconto com o cupom Pandora. Também não se esqueçam, claro, como sempre, curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar mais de um comentário, como eu sempre peço aqui para vocês, é rapidinho e ajuda muito aqui na divulgação do meu canal. Me siga também na rede social que será aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto, fiquem comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. Bom, o juiz iniciou o julgamento de ontem negando o pedido de anulação do julgamento apresentado pela equipe de defesa do Sean Combs. Esse pedido foi apresentado depois que a testemunha Brianna Bongolan alegou que o Sean Combs tinha a pendurado em uma sacada do 17º andar em setembro de 2016, mas logo em seguida a equipe de defesa comprovou que na mesma ocasião, na mesma data, ele estava em uma turnê do outro lado do país. Eles até apresentaram uma conta do hotel que ele estava hospedado, comprovando que realmente aquele testemunho era falso. A defesa já teve negado 2 pedidos de anulação do julgamento. E esses múltiplos pedidos de anulação são bem comuns em casos de grande repercussão, como este do Sean Combs. Apesar da negativa, dessa segunda negativa, a advogada de defesa Alexandra Shapiro pediu ao juiz para registrar oficialmente que a promotoria não deveria ter convocado a Brianna Bongolan para testemunhar que o Sean Combs a atacou naquela ocasião em 2016, porque tem evidências de que ele estava a milhares de quilômetros de distância na mesma data. Fazer esse registro pode ajudar o Sean Combs em um eventual recurso que ele tem aqui que recorrer. O juiz riu da situação e ao invés dele aceitar o pedido, ele fez um elogio. Ele chamou o interrogatório devastador da defesa de um verdadeiro momento Perry Mason, mas não o suficiente para anular o julgamento. Ele fez essa brincadeira elogiando a atuação da defesa, comparando com uma cena dramática de uma série de TV que tem esse personagem Perry Mason, que é muito famosa por reviravoltas em julgamentos. Então ele falou que parecia um episódio dessa série. Mas apesar de todo o efeito dramático que gerou isso no tribunal, o juiz deixou claro que não é motivo suficiente para anular o julgamento. Bom, depois a Jenny subiu novamente no banco das testemunhas, agora para responder as perguntas da advogada de defesa, Tani Geragos. Inclusive o pai dela, que também é muito famoso, estava acompanhando tudo ali no tribunal. Bom, a advogada de defesa perguntou se a Jenny se arrependia das muitas escolhas que ela fez durante seu relacionamento com o Sean Combs e ela respondeu que se ressentia por ter sido levada àquele estilo de vida. Mas a advogada sugeriu que a Jenny escolheu participar desse estilo de vida por livre e espontânea vontade. Mas a Jenny alegou que, na verdade, suas escolhas foram feitas sob muita pressão emocional e que foi fisgada desde o início do relacionamento. Ela falou que ela não entendia muito bem os termos e condições de como seria aquele relacionamento no início. Ela também afirmou que guarda ressentimento pela forma como o Sean Combs a introduziu a esse estilo de vida marcado por manipulação emocional e pressão. Apesar disso,
ela disse que ainda o ama. A advogada de defesa também relembrou com a Jenny sobre sua rotina após as chamadas noites de hotel, que eram noites que eles tinham encontro com outro homem para a Jenny se relacionar em frente ao Sean Combs. E a Jenny explicou que ela é naturalmente carinhosa e que gostava de cuidar do Sean Combs depois desses eventos. Ela falou que ele era o seu bebê e neste momento o Sean Combs deu uma risadinha ali no tribunal e que fazia massagens nos pés dele, o alimentava, dava banho e colocava o programa favorito na televisão até ele pegar no sono. Então, realmente, ela cuidava dele como se ele fosse uma criança após ter que se relacionar ali com outro homem na frente dele. Bom, segundo a Jenny, ela suportava as noites de hotel justamente para poder ter esses momentos de intimidade com o Sean Combs depois que ela terminasse ali a sua atuação, digamos assim. Em seu depoimento, a Jenny contou que evitava julgar o Sean Combs durante as noites de hotel, porque ele demonstrava estar em um momento de vulnerabilidade, compartilhando com ela aquele segredo dele, que era essa fantasia sexual. Segundo ela, ele a fazia acreditar que esses momentos era algo único e especial entre os dois, o que a levou a assumir esse papel com bastante dedicação, segundo as suas palavras. A Jenny também disse que acreditava ser a única mulher com quem o Sean Combs compartilhava essas experiências, enquanto eles estavam juntos. E ela chegou até a verificar o celular dele para confirmar isso. Ela também afirmou no tribunal que o fazia se sentir amado porque eles vivenciavam juntos situações que pareciam importantes para ele. Mas com o tempo, essas experiências começaram a gerar um conflito interno nela. A Jenny também alegou que passou a ultrapassar seus próprios limites emocionais apenas para que o Sean Combs se sentisse profundamente amado. A Tani Garrigus sugeriu em determinado momento que a Jenny escolheu tomar êxtase durante as noites de hotel, porque isso a fazia se sentir mais desinibida e também permitia alimentar as fantasias dos Sean Combs por várias horas ali naquelas performances sexuais. A Jenny disse que a escolha foi dela de tomar êxtase, então ela assumiu isso, mas que o Sean Combs oferecia a bala para ela e esperava que ela tomasse. Ela também afirmou que os encontros sexuais com ou sem outros homens envolvidos geralmente incluíam encenações e também fantasias que eram dirigidas pelo Sean Combs. Ela explicou que durante essas noites de hotel, ele pedia que ela encenasse uma fantasia de traição com outro homem. Nessa dinâmica, ela fingia estar em casa sozinha, enquanto o Sean Combs estava viajando, e aí ela levava esse homem para um encontro secreto como parte do jogo sexual e ele pegava os dois ali no flagra tendo relações íntimas. Então era meio que uma atuação ali para satisfazer a fantasia do Diddy. A advogada retomou também os momentos em que a Jenny e o Sean Combs brigavam e paravam de se falar. A Jenny afirmou que eles sempre reatavam porque eles sentiam falta um do outro. E ela também confirmou que queria estar perto dele. Ela gostava bastante dele. Ela já falou mais de uma vez isso no tribunal. Quando a advogada perguntou se ela voltava com ele por vontade própria, a Jenny respondeu que sim. A advogada então pediu que a Jenny falasse sobre as qualidades do rapper, que ela admirava. E a Jenny respondeu que ele irradiava uma luz muito forte quando o conheceu e que se sentiu fascinada por ele. Ela também afirmou que o Diddy era motivador e encorajador, que ele a teria ajudado a ser menos tímida e também uma mulher mais confiante. Segundo a Jenny, ele a elevava emocionalmente. Ela também confirmou que o Sean Combs apoiou seus projetos profissionais, incluindo suas linhas de moda de vestidos e roupas de banho, e de acordo com a Jenny, ele chegou a investir cerca de $20 mil em sua marca de vestidos. A Jenny também confirmou que o Sean Combs enviou dinheiro ao longo do relacionamento, na maioria das vezes sem que ela pedisse. Quando ela foi questionada pela advogada de defesa se o valor total ultrapassava $150 mil, a Jenny respondeu: "Eu nunca contei, mas acredito que sim, deve ser por aí." Ela também contou que quando conheceu o Sean Combs em 2020, ganhava dinheiro como influenciadora no Instagram. E ela recebia cerca de $4.700 por mês de pensão alimentícia, porque ela tem um filho.
Porém, após começar o relacionamento com o Sean Combs, ela disse que não conseguiu mais se dedicar à sua carreira de influenciadora. E ela acredita que só atingiu 10% do seu potencial de ganho durante esse período. Ela alega que o relacionamento com ele acabou atrapalhando a sua carreira de influenciadora. E que ao se mudar para uma nova casa em abril de 2023, acreditava que ao escolher um imóvel no estilo do Sean Combs, eles poderiam passar a realizar as noites de hotel com mais privacidade dentro da própria casa. Ela também confirmou que eles não queriam que nada dessas noites vazasse para o público e que era muito importante manter em segredo, tanto o conteúdo das noites de hotel quanto a identidade dos outros homens envolvidos. Ela também confirmou que os funcionários do rapper não sabiam sobre essas atividades. Quando questionada se já haviam feito noites de hotel em seu antigo apartamento, a Jenny respondeu que sim. Foi mostrada ao júri mensagens de texto e de áudio entre os dois em março de 2023, logo após uma viagem que eles tiveram, e ela tinha testemunhado anteriormente que, durante a viagem, o Sean Combs a surpreendeu com uma noite de hotel, o que acabou provocando uma discussão que atrapalhou as relações dos dois durante vários dias. Acontece que os dois trocaram mensagens de texto e de voz carinhosas sobre o quanto haviam se divertido nessa viagem, e isso foi mostrado ao tribunal. Na mensagem de voz, o Sean Combs dizia que a amava e ela respondia também com outra mensagem de voz muito otimista, falando que tinha se divertido muito na viagem, que o amava, se sentia mais próxima dele naquele momento. E ela também disse durante a gravação: "Tudo parece bom e eu estou muito feliz". Ela então explicou ali no tribunal que se divertiu com o Sean Combs na viagem e expressou que adorava o tempo que passava com ele, mas que não estava falando sobre o tempo que passaram com outros homens. A Jenny também confirmou que ao se mudar para a casa alugada em abril de 2023, o Sean Combs pagou adiantado $40 mil como depósito de segurança, que seria o primeiro e o último mês de aluguel. A advogada de defesa destacou então que o proprietário já tinha vários meses de aluguel garantidos por causa desses pagamentos adiantados que ele fazia, caso o Sean Combs decidisse parar de pagar o aluguel. E ela sugeriu que ele também indicou estar disposto a pagar mais 3 meses de aluguel, caso eles terminassem. E o que a advogada de defesa estava querendo dizer aqui é que a Jenny poderia ter terminado com Sean Combs caso de fato ela quisesse, porque ela alega que acabou aceitando todo esse relacionamento por medo de ficar sem ter onde morar, porque ele pagava o aluguel dela. Ao ser perguntada se acreditava que o Sean Combs poderia parar de pagar o aluguel, a Jenny respondeu que houve momentos em que realmente achou que isso aconteceria. Ela disse também que ele usava o pagamento do aluguel como uma espécie de ferramenta ou então lembrete durante o relacionamento, como se ele ficasse jogando ali na cara dela que ele fazia aquilo por ela e por isso ela tinha que fazer algo por ele. Ela também relatou que o Sean Combs explicou que seguia um estilo de vida poliamoroso, então ele nunca seria só dela, digamos assim. No começo, a Jenny não se incomodou com isso, porque eles estavam apenas se conhecendo e ela ainda não o amava, mas acabou ficando difícil quando ela desenvolveu sentimentos por ele. Ela falou que de fato ficou muito apaixonada e queria que ele fosse só dela. E ela também falou que sentia uma desigualdade no jeito que o Sean Combs tratava as outras mulheres em comparação da forma que ele a tratava. Tanto que eles tiveram diversas brigas ao longo do relacionamento por causa disso. A Jenny também afirmou que a situação ficou difícil para ela quando o Sean Combs começou a namorar uma rapper chamada Young Miami, cerca de 6 meses ou a 1 ano após o início do relacionamento deles. Acontece que o Sean Combs e essa rapper tinham uma relação pública e que parecia monogâmica. E eles sempre apareciam juntos nas redes sociais ou em eventos, enquanto que com a Jenny, o Sean Combs era muito mais reservado. E a Jenny falou ali no tribunal que aquilo não era algo que ela concordava e que ela não tinha assinado para namorar um homem que estava em outro relacionamento público. Mas lembrando também que ela sempre falou que o Sean Combs sempre deixou claro que ele não era monogâmico. A advogada também sugeriu que a Jenny disse aos promotores que gostava de quase todos os minutos das noites de hotel. Mas a Jenny esclareceu no tribunal que no momento que ficava apenas ela e o Sean Combs, ela realmente gostava muito. Ela explicou que eles ficavam sozinhos cerca de 30 minutos a 1 hora antes da chegada do profissional e também depois que ele ia embora, e que era desse momento que ela gostava.
A Jenny também confirmou que ele dava a ela atenção e carinho que ela desejava durante essas noites de hotel. Ele era muito mais carinhoso durante esses momentos sozinhos após os encontros sexuais, algo que, segundo ela, geralmente não acontecia fora dessas ocasiões. Ela também alegou que as luzes vermelhas e o óleo de bebê não eram usados só nas noites de hotel, mas ele também os utilizava na casa dele, quando eles estavam apenas os dois. A Jenny também confirmou que não se importava que as noites de hotel fossem filmadas, porque o Sean Combs dizia que os vídeos eram apenas para eles dois, então eles gostavam de assistir depois do que eles faziam ali no quarto de hotel. E a advogada de defesa também perguntou se ela fazia um bom show nos vídeos, porque sabia que eles os assistiria depois. E a Jenny respondeu que sim. A advogada então sugeriu que a Jenny também gostava de assistir a esses vídeos com o Sean Combs. E ela afirmou que na verdade não, ela apenas aceitava isso. Ela também confirmou que houve algumas ocasiões em que o Sean Combs encerrou uma noite de hotel mais cedo, quando ela avisou que queria parar, e ela testemunhou que houve algumas ocasiões raras em que ele concordou em dispensar o profissional quando ela não se sentia atraída ou então confortável com ele. Mas ele só dispensava o profissional depois que ela tentasse, por bastante tempo, ter interações sexuais com esses homens. A advogada tentou sugerir que o Sean Combs concordou prontamente em dispensar os homens quando a Jenny não se sentia desconfortável, mas a Jenny rebateu. Ela falou que ela sempre tinha que, antes de qualquer coisa, tentar se relacionar com o homem. A defesa também revisitou duas ocasiões em que a Jenny havia relatado que chorou depois de uma noite de hotel. Em uma ocasião que aconteceu ali no início do relacionamento, a Jenny chorou quando o Sean Combs estava prestes a ir embora após uma noite de hotel. Quando questionada, a Jenny confirmou que quando pediu ao Sean Combs para que ele ficasse com ela para confortá-la, ele acabou reorganizando os planos que ele tinha para aquela noite e ficou com ela. Em outra ocasião, perto da metade do relacionamento, a Jenny relatou que chorou no chuveiro com o Sean Combs depois de uma noite de hotel. A advogada então pediu a Jenny para confirmar se o Sean Combs estava sob efeito de bala na época. E a Jenny realmente confirmou. Ele havia consumido essa substância e que ele estava muito chapado e disse que ela estava acabando com a euforia dele. A advogada também perguntou a ela sobre as interações com alguns homens que participavam das noites de hotel. Inclusive pediu que ela falasse sobre os que ela gostava e sobre os que ela procurava para esses encontros. A Jenny confirmava que achava um dos homens bonito e que teve uma química com o outro. A advogada então voltou ao depoimento que a Jenny falou sobre um homem chamado Sly, um profissional que era contratado. A Jenny contou que ela e o Sean Combs assistiram a vídeos pornográficos do Sly em uma noite, antes de contratá-lo. E a advogada perguntou se a Jenny tinha acessado sua própria conta nas redes sociais para ver o perfil do Sly. E ela respondeu que sim, mas com o incentivo do Sean Combs. A advogada então perguntou se tinha sido ideia da Jenny enviar uma mensagem para ele. Ela respondeu que sim, dado o contexto do que estava acontecendo ali no seu relacionamento. Ela então perguntou se o Sean Combs havia pedido que a Jenny entrasse em contato com o Sly ou se ele apenas estava incentivando aquilo, e ela respondeu que ele estava incentivando. A Jenny relatou que não acreditava que a Christina Corran soubesse das noites de hotel. E, na verdade, ela falou que o Sean Combs não queria que a Christina soubesse, porque quando ele ficava saindo muito, festejando muito, ela desaprovava, porque ela queria que ele focasse mais nos negócios. A advogada leu em voz alta ali no tribunal algumas das mensagens de texto que a Jenny mandou para o Sean Combs por volta do Halloween de 2021. A Jenny mandou uma mensagem para ele dizendo que queria vê-lo, e ele respondeu que havia tido um dia difícil e queria que ela liderasse a noite. A Jenny então respondeu que eles deveriam se refrescar, tomar uma bebida e ver aonde a noite os levaria. E ele respondeu que não estava com vontade de ficar perto de ninguém. Parece que ele havia tido um dia difícil e não queria sair. No depoimento, a Jenny confirmou que naquela noite eles tiveram um encontro com outro homem, uma noite de hotel, depois que eles trocaram essas mensagens. E no dia seguinte, a Jenny enviou uma mensagem de texto ao ator pornô Sly, pedindo vídeos explícitos dele.
A Jenny testemunhou que estava com Sean Combs na ocasião, enquanto ela estava fazendo esses pedidos, e que ele estava pedindo que ela entrasse em contato com esse homem. Poucos dias depois, a Jenny mandou uma mensagem novamente para o Sly sobre uma visita que eles estavam combinando, sobre uma noite de hotel, e ela avisou que iria organizar aquilo, e ela explicou no tribunal que estava junto com Sean Combs e que eles estavam tentando combinar de ver novamente o Sly. A advogada também apresentou ao júri mensagens de texto de novembro de 2021, enquanto eles estavam planejando se encontrar. Nas mensagens, o Sean Combs pedia que a Jenny fosse mais explícita na conversa, o que a levou a enviar vários textos com conteúdos bem explícitos sobre atos envolvendo o Sean Combs e outro homem. A Jenny confirmou que usava essa linguagem porque sabia que era o que ele queria, e após várias trocas de mensagens explícitas falando de fantasias com outros homens, o Sean Combs perguntou o que a Jenny queria fazer, e ela respondeu que queria passar um tempo com ele. Mas quando ele perguntou se queria que ele aparecesse com outro homem, a Jenny disse que sim, mas ela explicou no tribunal que ela só falou que sim porque era a única forma de ver o Sean Combs. O júri também viu mensagens em que o Sean Combs perguntava se a Jenny não aguentava mais, tentando encorajá-la, na verdade, a ter relações íntimas com outro homem. A Jenny explicou que ele estava a provocando para aceitar mais noites de hotel, falando que ela não estava mais aguentando. E ela confirmou que depois disso eles tiveram um encontro sexual com a presença de outro homem. Também o júri ouviu mais mensagens de voz do Sean Combs e da Jenny trocada em novembro de 2021, e ele queria mais uma noite de hotel envolvendo o Don e o Sly, dois profissionais ali que eles contratavam com frequência. Mas ela testemunhou que estava tentando inventar desculpas para se livrar dessa situação. A Jenny testemunhou que, após essas mensagens de áudio, viu nas redes sociais que o Sean Combs estava saindo com outra mulher, e aí eles tiveram uma discussão. Ela também falou sobre essa discussão no dia anterior com a promotoria. Em uma das mensagens, a Jenny menciona que o Sean Combs comprou uma bolsa Chanel para outra mulher, e ela estava com raiva disso. Quando questionada ali no tribunal sobre isso, ela explicou, em uma discussão tensa com a advogada de defesa, que se incomodava de ver outras mulheres recebendo presentes e também passeios com o Sean Combs. E ela falou que ela não recebia o mesmo tratamento, mesmo quando ela tinha relações com estranhos para satisfazê-lo. Nesse momento, a Tani Geragos lembrou a Jenny que o Sean Combs havia dado a ela um colar Van Cleef e também uma bolsa Bottega Veneta, se eu estiver pronunciando certo o nome dessa bolsa. Mas são dois itens de luxo extremamente caros. A Jenny então confirmou, a Jenny havia falado isso no tribunal, que havia ganhado esses itens de luxo, e a advogada, em uma provocação, lembrou que ela também ganhava artigos de luxo, assim como as outras mulheres. E aí a Jenny confirmou e brincou com a Tani Geragos. Ela falou: eu tenho certeza que você também tem uma. A advogada falou que não, e aí ela perguntou: quanto custa uma bolsa dessa? E a Jenny respondeu: quanto custa o meu corpo? Foi um embate que elas tiveram ali no tribunal, e depois dessa troca de farpas, o juiz advertiu a Jenny. Ele falou que ela tinha que responder as perguntas conforme estavam sendo feitas a ela. Não era para ela responder com outra pergunta e com uma provocação. Quando a advogada perguntou novamente quanto custava uma bolsa dessa, a Jenny respondeu que o preço variava de $1.500 a $5.000. Quando questionada, a Jenny disse que não sabia quanto custava uma bolsa Chanel. Depois disso, a Jenny pediu uma pausa no tribunal e, após o breve intervalo, ela testemunhou que a casa onde ela mora agora tem cerca de 1.600 metros quadrados, muito maior que o apartamento em que ela morava antes. Ela também afirmou que teve um pequeno lucro em um negócio que o Sean Combs investiu $20.000, e ela confirmou que ele nunca pediu parte desses lucros. A advogada então questionou sobre ela ter dito anteriormente que não conseguia fazer nada durante o relacionamento com o Sean Combs e que ele havia atrapalhado a sua carreira. A Jenny respondeu que, se não tivesse se dedicado totalmente ao relacionamento, provavelmente ela teria muito mais sucesso naquele período, mas que isso era irrelevante para o caso. Depois disso, mais mensagens de texto foram analisadas com conteúdos sexualmente explícitos, nas quais a Jenny parecia falar positivamente com o Sean Combs sobre as noites de hotel que eles tinham, e também sobre assistir às filmagens juntos dessas noites. A Jenny então explicou que ela se oferecia para assistir às filmagens desses encontros porque o Sean Combs gostava. Ele gostava de recapitular tudo depois de uma noite de hotel.
Em outras mensagens também que o júri viu, ele disse a Jenny que eles poderiam ficar sozinhos sem outro homem. E aí a Jenny respondeu: eu só acredito vendo. Ela também escreveu ali nas mensagens que sabia que o Sean Combs gostava de noites de hotel e que não se importava com elas. Ela então explicou perante o tribunal que estava reforçando positivamente o Sean Combs sobre as noites de hotel para que ele se sentisse confortável e para que ele não se sentisse rejeitado. Bom, então isso tudo foi exposto ontem no tribunal. A equipe de defesa tentou trazer algumas mensagens de texto tentando comprovar que a Jenny consentia com tudo aquilo, inclusive ajudava a organizar algumas noites de hotel e que não estaria em uma situação aí de tráfico sexual, sob ameaça, coerção, conforme a promotoria alega em seu caso contra o Sean Combs. Aparentemente, a Jenny, ela foi muito sincera em seu depoimento, então dificilmente acredito que ela vai cair em uma situação igual a outra testemunha, Brianna Bongolon, que acabou se enrolando com as datas, mas de alguma forma a equipe de defesa está fazendo um bom trabalho trazendo essas mensagens de texto para tentar mostrar ao júri que a Jenny consentia sim com essas noites de hotel. Enquanto, claro, o outro lado alega que ela era uma vítima de manipulação e tráfico sexual. Agora eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham? Vocês acreditam mais na tese da defesa ou na tese da promotoria? Deixa aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. Eu sempre paro mais de 1 hora assim, do meu dia para responder e ler todos os comentários de vocês. Então já vão deixando aí que eu vou responder todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.